Boa noite, igreja. Vamos ficar de pé. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus. É um texto básico que a gente está usando numa série de mensagens sobre você pode construir um futuro melhor. Você crê nisso? Mas sabemos que esse futuro está disposto para todos nós. A palavra de Deus diz que Jesus veio para que você tenha vida e vida com abundância. Então, mas eu creio que o futuro, realmente Jesus conquistou na cruz, liberou algo sobre a minha vida e a sua vida. Mas existe algumas responsabilidades que eu e você precisamos praticar. Você crê nisso? Falamos, estamos na terceira palavra. Eu quero concluir essa série de mensagens sobre você pode construir um futuro melhor. E a gente não planeja, mas Deus planeja. Encerrar essa série, você pode realmente renovar uma aliança com Deus através da ceia, algo sobrenatural. Não é verdade? Você tem a disponibilidade hoje de renovar sua aliança com Deus. Realmente entender o plano e o propósito de Deus para a sua vida. E eu tenho certeza que Deus ele tem plano no coletivo, mas Ele tem plano no individual. Deus trata com a sua igreja, mas Ele trata também com cada um de nós aqui. Você crê nisso? O seu chamado, a sua missão, o seu propósito. Eu creio que nós queremos terminar com um momento de oração, de você buscar de Deus a solução, a direção para a sua vida, para ter um futuro melhor. Gênesis capítulo 26, verso 1 a 6, é o texto base que nós estamos usando, onde há uma intervenção de Deus na vida de Isaac. Isaac aparece, está num momento difícil, e Deus aparece e fala com Isaac. Eu tenho certeza que é isso que Deus quer fazer conosco nessa noite. Você crê nisso? Amém? Então vamos orar. A expectativa que você tem desse culto, até o momento de você preparar o teu coração para a ceia, beber do cálice e comer do pão, renovar essa aliança com Deus. Comece a orar por isso e entendemos que esse é o cálice da bênção. O cálice que vai te abençoar e trazer algo para a sua vida nessa noite. Pai, te louvamos, Pai, porque sabemos que nossa vida era um caos, nós éramos sem direção, sem destino. A Tua palavra diz que nós éramos perdidos como ovelha que não tinha pastor. Mas o Senhor é o sumo pastor da nossa vida. E nós queremos, pelo Teu Espírito, Pai, ser ministrado nessa noite, pela Tua palavra, ao lermos a palavra, ao estarmos aqui em comunhão, ao participarmos da ceia, Deus, que é um mandamento do Senhor. Nós pedimos que o Teu Espírito governe sobre a nossa vida. Deus, sabemos que o Senhor preparou essa agenda para nós, para cada um que está aqui. E nós pedimos, Pai, fala conosco nessa noite. Ministra o nosso coração, revela, Deus, propósito. Entregue chave para que abra a porta para os Seus filhos nessa noite. Que o Senhor conhece, entende a necessidade de cada um nessa noite. Nós oramos pela cobertura do Teu sangue sobre este lugar, o revestimento do Teu poder sobre a nossa vida. E Deus, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus qualquer ação contrária àquilo que o Senhor já determinou para nossas vidas nessa noite. Entregamos o governo dessa palavra ao Senhor Espírito Santo, que sabe e conhece todas as coisas. Nada somos e nada podemos fazer se do alto nós não recebemos. Pai, que venha o Teu reino, que venha o Teu reino e que seja feita a Tua vontade aqui na terra como no céu. Se você crê, diga amém. Amém. Gênesis capítulo 26, verso 1 a 6, diz assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque. Talvez você saiu de casa assim, hoje eu vou na igreja. Não, hoje você vai ter um encontro com Jesus. Amém? A Bíblia diz, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Mas apareceu-lhe o Senhor e disse, não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e a tua descendência darei todos esta terra e confirmarei o juramento, a minha palavra, o voto que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e lhe darei toda esta terra. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandatos, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Isaac, pois, ficou
em gerar. Amém? Você pode se assentar. Eu quero fazer um resumo das duas ministrações que nós estamos falando sobre você pode construir um futuro melhor. Né? Eu tenho convicção na minha vida, né, de palavras que eu tenho recebido de Deus, que Deus tem um propósito na minha vida e o maior desejo na minha vida é ver as pessoas sendo abençoadas. Você crê nisso? Então você está debaixo de uma bênção, eu tenho certeza. Eu vibro, eu torço, né, eu me alegro com as conquistas das pessoas. E ontem eu recebi uma palavra. Quantos estavam aqui ontem? Eu estou de relógio novo, né, um novo tempo, aleluia. Né, e eu recebi uma palavra que Deus estava liberando um milagre. Eu falei, Deus, eu sei que esse milagre não é só para mim. Esse milagre é para toda a igreja. Você crê nisso? Você faz parte desse milagre, porque a unção vai vir de cima, né, e vai vir tocar a sua vida. Eu recebi aquela palavra, mas eu falei, Deus, eu tenho certeza que essa palavra é para a igreja, é para nossas vidas. Amém? Então, na primeira parte dessa palavra, eu foquei muito sobre você ser uma pessoa diligente no seu trabalho, na sua empresa, no seu ministério, no seu dia a dia, né, o quanto isso vai fazer você, né, ser abençoado. A palavra de Deus diz, quando Paulo falou para Timóteo, Timóteo, não seja negligente com o dom que há em ti. Né? Você precisa ser diligente naquilo que Deus tem colocado sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. Então, a palavra diligência, né, nós podemos olhar no dicionário, é uma habilidade adquirida que combina persistência, né, perseverança. E às vezes, no momento talvez como Isaac, que estava no lugar de sequidão, de muita dificuldade, ele estava tomando uma decisão, né, de sair e procurar recursos em outros lugares. Mas pela graça de Deus, né, nós estamos debaixo do cuidado de Deus, né, e assim como Isaac, nós também temos a presença de Deus na nossa vida. E Deus falou para Isaac, Isaac, não vá para o Egito, não vá para este lugar, fica aqui, né, seja diligente, né, faça a sua... Você tem responsabilidade nessa terra. Então, essa persistência criativa, né, ficou, mas não ficou simplesmente de mãos, de braços cruzados. A Bíblia diz que ele semeou naquela terra, debaixo de uma palavra de Deus. Né? Aliás, todos que têm promessa, né, precisam entender o poder da semente. Você crê nisso? Então, essa persistência criativa faz parte de ser uma pessoa diligente. Esforço inteligente. Né? Nós precisamos se esforçar, nós precisamos correr atrás de algumas coisas, nós precisamos ser inteligentes, né, naquilo que nós estamos praticando e fazendo. Então, eu busco muito de Deus, eu oro muito por você, especificamente por você, empresário, você que tem, né, um profissional liberal. Deus, ele dá uma ideia criativa para essa pessoa prosperar, né, para que ela realmente, né, tenha uma ideia e que vai trazer muita bênção. Né, eu vejo aí muitos ímpios que têm uma ideia criativa e prosperam. Não é verdade? Por que Deus não pode dar para você? Se Deus é um Deus mais criativo, né, que quer te abençoar. Então, um esforço inteligente, planejamento executado de forma honesta e sem atraso, ética, né, caráter. Né? Deus é um Deus de caráter, você crê nisso? Eu estava conversando com um pastor essa semana e ele falou, eu estava atendendo uma pessoa, né, e eu falei muito para a pessoa, falou assim, Deus, né, ele requer muito de nós, né, transparência. O nosso governo de uma empresa tem que ser muito cristalino, né, as nossas ações, as nossas atitudes. E eu fui empresário, eu sei como é que é difícil essas questões. Mas nós precisamos ser pessoas honestas, sem atraso, né, com competência e eficácia. Ou seja, você que trabalha com mão de obra, circunstâncias, você dá um prazo, é muito importante que você honre a sua palavra. Não é verdade? Quem aqui vai fazer uma compra, eu falei muito das mulheres, puxa, eu comprei uma chapinha, faz um mês ainda não entregaram a chapinha. Ela está decepcionada porque hoje ela veio para a igreja com o cabelo ruim. Então, né, você pode ver quanto isso é dificultoso. Né? Compra um móvel, compra uma cama. Cara, pastor, eu recebi aquela palavra, eu nunca mais vou dormir num colchão mijado. E você compra um colchão e a loja não entrega. Né? Você nunca mais vai comprar naquela loja, você concorda? Então nós precisamos, né, ter o prazo e fazer as coisas com competência. E alcançar um resultado puro dentro do mais alto nível de excelência. Deus é um Deus de excelência. Deus quer que você seja uma pessoa excelente. Aliás, eu quero aqui mencionar, né, elogios que eu como pastor às vezes recebo, mas não é eu que faço.
é a equipe de trabalho que fez, né, a Conferência do Espírito. Quem trabalhou na Conferência do Espírito Santo, fica de pé. Olha aí, ó, né, os bombeiros, né, as pessoas que trabalharam, a equipe de som, Ministério de Louvor. Uma salva de palmas para essas pessoas. Né? Obrigado pela sua excelência. Né? Eu tenho certeza que lá no céu, vocês não vão poder trabalhar, vão precisar trabalhar na equipe de trabalho. Amém? Né? Deus vai estabelecer princípios para vocês, honrar a vida de vocês. Então, essa questão de você ser uma pessoa diligente. Estude sobre isso, querido. Né? Nós estamos ministrando a palavra, mas que você tenha, né, através de fazer uma pesquisa dentro da sua empresa. Nossa empresa é uma empresa diligente? Né? A nossa função, você como um profissional liberal, né, eu não sei na área que você trabalha, faça uma pesquisa. Né? Você como esposa, né, você é uma mulher diligente? Ou você é aquela, né, que deixa a louça de sexta para lavar na outro sábado? Né? Então, essas coisas assim. Então, é importante a gente nos autoavaliar. A palavra de Deus diz sobre a ser, examine-se o homem a si mesmo. Né? Sabemos que temos que examinar o nosso coração, mas é muito importante, né, uma avaliação de fora. Como igreja, precisamos crescer, precisamos melhorar. Estamos indo para este lugar, né, mas também já temos vivendo, né, experiências poderosas com a nossa equipe de trabalho. E Deus abençoe essa vida. Amém? Eu recebo elogio, mas vocês vão receber a recompensa, em nome de Jesus. Né? Então, falamos sobre a recompensa de você ser uma pessoa diligente. Deus é um Deus recompensador. Deus é um Deus galardoador daqueles que buscam. Você crê nisso? Né? A garantia que você vai estar sempre em vantagem. Quando você é uma pessoa diligente, pode ter certeza que sempre você estará em vantagem. Você vai experimentar uma satisfação genuína. Sabe aquela questão que às vezes você chega em casa, né? E tem aquela satisfação de o dever cumprido? Você crê nisso? Né? Lá no seu trabalho, você entregou, né, um trabalho, você entregou um pedido, você fez algo na empresa, e você chegou em casa, cara, hoje eu vou dormir, né, com a consciência limpa do meu dever cumprido. Você crê nisso? Né? Essa é uma satisfação que vem no coração. Você vai ganhar respeito e admiração. Quantos querem isso para a sua vida? Né? Quantos têm respeitado, né, nós como comunidade Alcance, né, e entender algumas coisas? Então, nós precisamos ter esse respeito e admiração. Isso você precisa construir. Né? Nós precisamos construir respeito e admiração. Não é pecado você ser admirado. Né? Por exemplo, muita gente admira a minha beleza. Não é pecado isso, né? Então, mas é algo que você precisa construir. Respeito e admiração. Porque você é uma pessoa diligente. Ser diligente vai fazer com que as pessoas lá na sua empresa te respeitem. Você terá cada vez mais sucesso. Quantos querem isso? Então, seja diligente. Então, precisamos entender isso. Né? Essa é o resumo da primeira palavra que nós falamos de construir um futuro melhor. Segunda palavra, nós falamos sobre você descobrir, né? E você precisa descobrir qual que é a sua missão. É muito importante isso. Né? Qual que é a minha missão nessa terra? Eu não creio que Deus, né, nos trata por igual. Né? O amor de Deus é igual para com todos. Mas Ele tem, né, sonhos, tem promessas, tem, né, diferente para cada um de nós. Você crê nisso? Você vai ser um empresário muito rico. Amém? Porque Deus escolheu você para isso. Por que Deus? Por que Ele? Não sei. Deus tem um propósito na vida dele. Né? Você tem uma profissão diferenciada. Por quê? Porque Deus tem um propósito na vida dele. E quando você descobre isso, né, você aumenta o seu potencial. Quando você entende o seu chamado, cara, eu nasci para isso. Nós falamos sobre isso, o próprio Jesus, ali na cruz, né, quando realmente, o que eu farei? Vou pedir para Deus me livrar disso? Não, eu vim para isso. Né? Eu fui enviado a essa terra para morrer na cruz. Então, qual é a sua missão? Porque a ignorância a respeito do que Deus pensa sobre a sua vida rouba o seu potencial. Eu preciso buscar em Deus o que Deus pensa sobre a minha vida. Né? E é uma das orações que eu mais faço diante de Deus. Deus, o que o Senhor pensa de mim? O que o Senhor acha de mim? Como é que o Senhor está vendo as minhas ações, as minhas atitudes? Né? É muito importante isso. Né? E eu recebo muita palavra sobre essa minha oração. Comece a orar sobre isso. Deus, como que o Senhor me vê? Né? Qual que é o propósito, o sonho? Eu acredito que viver uma vida acima da mediocridade é quando você descobre a sua missão.
quem você é. E eu dei algum exemplo, né, e fiz uma pergunta. Quem aqui conhece a Ruth? Né? Puxa, ninguém conhece a Ruth. Aí eu falei aqui, quem conhece o Billy Graham? Quem aqui conhece o Billy Graham? Levante a mão. Né? Um homem que entendeu a sua missão. Mas do lado desse homem, tinha uma mulher que entendeu a sua missão. Ruth Graham, a esposa de Billy Graham. Né? E quando eu estava preparando essa palavra, Deus falou ao meu coração, eu quero que você leia sobre isso. Eu quero ler, né, o que Billy Graham falou sobre a sua esposa, para que nós possamos entender o poder da sua missão. Ele diz assim, a palavra de Billy Graham: era a minha parceira de vida. Fomos chamados por Deus como uma equipe. Olha que um casal entenda isso, querido. Né? Que Deus constituiu. A Bíblia diz que Deus olhou para o homem e falou, não é bom que o homem seja só. Eu vou criar uma auxiliadora, uma esposa que seja idônea. Deus constituiu você, mulher, por uma missão. Você crê nisso? Amém? Amém, mulheres? Né? Você tem uma missão nessa terra. Então, né, e ele falou, era a minha parceira de vida, fomos chamados por Deus como uma equipe. Disse ele, pouco depois da morte da sua esposa. Ninguém mais poderia suportar a carga que ela carregava. Ela era parte vital e integral do nosso ministério. E você talvez não conhece Ruth Graham, né, essa questão. Mas ele fala, é a parte vital e integral do nosso ministério. O meu trabalho, ao longo dos anos, teria sido impossível sem o seu encorajamento e apoio. Quando nós entendemos a nossa missão, querido, nós potencializamos a nossa vida. Você crê nisso? Né? Precisamos entender isso. E ele continua, né, no momento da sua morte, ele fala, e sou tão agradecido ao Senhor, que Ele tenha me dado Ruth, e especialmente durante esses últimos anos que passamos juntos, né? Morando nas montanhas, acrescentou, nós reavivamos o romance da nossa juventude, e o meu amor por ela continuou crescendo cada dia. Eu sentirei terrivelmente falta, mas estou ainda mais ansioso pelo dia em que eu possa se ajuntar a ela no céu. Querido, quando você, né, tem uma missão, e você entende a sua missão, você vai ser admirado. Você vai ser respeitado. Né? Por quê? Não tem, querido, atrás de um homem de sucesso, né, tem que ter uma mulher de sucesso. Né? Por mais que às vezes, né, nós nunca falamos de Ruth Graham, né, não, talvez porque nunca foi mencionado, mas falamos de Billy Graham. Mas quando você entende a sua missão, querido, você vai realmente construir um futuro melhor. E muitas pessoas vão ser abençoadas pela sua vida. Então, eu falei também de Joyce Meyer, né, que é uma mulher que foi abusada pelo seu pai. Mas ela entendeu a sua missão. Ela entendeu o seu chamado. E ela tem abençoado muitas mulheres com o seu chamado. Mas por trás dessa mulher tem um homem chamado David, né, que talvez você não conheça. Quando fala Joyce Meyer, todo mundo conhece. Mas eu tenho certeza que esse homem entendeu a sua missão, que era promover a sua esposa para o ministério. Você crê nisso? Falamos do nosso país também, que temos, né, que eu respeito muito, Helena Tanuri, né, que é uma mulher que tem tocado a nossa nação, né, entendendo a sua missão, seus desafios. Mas por trás dele tinha um homem chamado João Lúcio, que esteve até conosco aqui, quando ela ministrou aqui. Né? Então, querido, entenda a sua missão, o seu chamado, o seu dom, o seu talento. Com certeza você vai, né, construir um futuro melhor. Amém? Você crê nisso? Porque as circunstâncias são mais favoráveis para quem tem um propósito. Para quem tem um propósito, as circunstâncias se tornam mais favoráveis. Mas às vezes a gente está, né, empurrando com a barriga. E às vezes a gente não tem aquela persistência, né, naquilo que Deus falou ao meu coração. Por quê? Vão se levantar circunstâncias, vão se levantar pessoas para desanimar você, até mesmo dentro da sua família. Não, você nunca vai ser um empresário. Não, você nunca vai ter uma família abençoada. Você nunca vai ser, né, uma pessoa usada por Deus. Nós sabemos, mas eu sei o que Deus tem a meu respeito. Eu sou prova disso. Porque numa reunião, né, com umas 50, 60 pessoas, eu ouvi uma palavra, o senhor, o único que não tem condições de ser um pastor é o Milton.
Mas eu tive experiência com Deus que foram importantes para a minha vida. Eu sei por que eu vim nessa terra. Né? Eu estava um dia na ministração junto com o pastor Francisco, Didi e a Ilza, né, que nós falávamos que nós íamos para Jaulinha. E no momento o pastor Francisco saiu e me deixou a sós com Deus. E ali eu tive uma visão, abriu, né, uma visão e eu me vi. E eu entendi o propósito da minha vida. Deus quer proporcionar isso para você, você crê nisso? Que você tenha uma experiência genuína, entender a sua missão. Que eu falei, né, às vezes a sua missão é ser uma boa mãe. Cara, eu vou preparar os meus filhos, né, para viver os sonhos que Deus tem para a vida deles. Talvez sua maior missão é ser um pai, exemplo. Né? Eu colho hoje, na minha vida, de ter um pai que foi um homem de caráter. Um homem que honrava a sua palavra, um homem que me discipulou e me ensinou, Milton, nunca toque naquilo que não é teu. Talvez foi a maior missão do meu pai. E se ele executou essa missão, e eu estou colhendo isso hoje, isso é sobrenatural. Então, quando você entende isso, querido, tudo se torna mais fácil. As circunstâncias são favorecidas para quem entende o seu propósito. Você crê nisso? Se Isaac fosse para o Egito, né, ele talvez não colheria naquele mesmo ano 100 vezes mais. Então, entenda a sua missão. Talvez você vai ser um grande empresário. Ah, mas eu queria ser um pastor. Ah, alguém me deu uma palavra que eu seria um pastor. Né? Eu recebi uma palavra que eu seria um pastor. Talvez você seja um pastor dos seus funcionários. É isso que Deus quer. Eu, né, uma empresa aqui, né, que agora estabeleceu aqui em Pinhais, contratou um amigo meu, que é pastor, para pastorear os funcionários dele. Né? Então, às vezes, nós vamos entender isso. Né? Porque eu tenho certeza que Deus quer te dar um futuro melhor. Amém? Então, busque isso, almeje isso. Né? Deus, por que o Senhor me deu esse dom? Por que o Senhor me deu esse talento? Por que né, isso arde dentro do meu coração? Isso arde, quando eu ouço falar de missões, explode dentro de mim. Isso, né, mas eu ainda não tenho o recurso como ir, e às vezes a gente tem até medo de compartilhar isso. Né? Mas nós precisamos buscar isso. E para encerrar, eu quero que você entenda uma coisa. Né? Nós precisamos, para alcançar um futuro melhor, valorizar a fonte. A presença de Deus. Né? Tudo foi criado, né? Tudo foi conquistado. Quem quer nos proporcionar um futuro melhor é Deus. A Bíblia diz, no texto que nós estamos lendo, o texto base, em Gênesis 26, 12 e 13, semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um. Cara, que colheita, que bênção. Né? De uma sequidão, do momento de seca, né? Ele colheu naquele mesmo ano 100 por um. Mas a Bíblia continua dizendo, porque o Senhor o abençoou. Quantos querem isso para a sua vida? Qual que era a fonte, né, de Isaac? O Senhor, a presença de Deus. A Bíblia diz que Deus apareceu para Isaac. E como Deus, aqui, a palavra de Deus diz, onde está 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Deus quer se manifestar na sua vida hoje. Deus quer se revelar para você nessa manhã, nessa noite. Ao partir do pão, né, no momento de ceia, 2 homens no caminho de Emaús, que estavam saindo do centro da vontade de Deus, que nem estavam, né, vivendo uma vida de incredulidade, mas quando partiu o pão, né, algo entrou dentro do coração deles. Eles tiveram uma revelação que era Jesus que estava com ele. Você quer que você possa ter essa experiência? Deus quer fazer isso. Né? Essa essência de nós buscarmos, né, e conhecermos que tudo é do Senhor. Então, o segredo aqui é a bênção de Deus. Se você quer ter um futuro melhor, busque a bênção de Deus. Né? Olharmos para este lugar, uma pessoa improvável como eu, falei, cara, o que está acontecendo no Alcance de Pinhais? É a bênção de Deus. É o favor de Deus. É a graça de Deus. É a manifestação de um Deus misericordioso, bondoso e amoroso. Não é verdade? Né? Então, nós precisamos entender isso, porque Provérbios 10, 22 diz assim, a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Quantos querem isso para a sua vida? A bênção do Senhor enriquece. Quantos querem se tornar rico? Deus, eu quero essa bênção, eu quero, porque eu tenho um propósito, arde no meu coração realmente abençoar missões, isso, aquilo. Então, né, nós estávamos na conferência do Espírito Santo,
e veio testificar muito o meu coração, porque eu já tinha preparado essa palavra e tal, falando com Deus. E quando o Luiz Hermínio falou sobre a bênção, ele falou uma coisa muito importante, que testificou ao meu coração, né? E eu tenho certeza que Deus quer compartilhar conosco nessa noite. A bênção não é uma coisa, ele falou. A bênção é um lugar, é um ambiente. Você crê nisso? Então, eu posso criar esse lugar abençoado na minha casa. Tudo como... Aliás, querido, meu ministério depende do meu relacionamento com a minha esposa. Como que é o ambiente da minha casa? Como que é o ambiente da minha família? Como nós tratamos, como nos tratamos, como nos relacionamos? Esse é o lugar. Então, de você entrar neste lugar, e nós preservamos muito no presbitério a nossa unidade como pastor, de sonharmos junto, de realmente buscarmos o melhor para essa casa, né? E nós entramos no presbitério, é um lugar de bênção por quem tem unidade, né? Nós procuramos preservar essa unidade, o respeito para com os outros, né? Por quê? Porque isso nós estamos cultivando a bênção do Senhor. Então, este é o lugar que você precisa estabelecer na sua empresa, no seu negócio. E qual que é a fonte? Buscar em Deus. Diante do desafio, né, temos diferença no nosso presbitério, um pensa de um jeito, né, um pensa do outro, apesar que o pensamento meu é o melhor, né, mas, né, nós temos diferença. Nós precisamos buscar na fonte, que é o Senhor Jesus. Isaac, ele entendeu que é o Senhor, mesmo no momento de sequidão, como o nosso país está vivendo, no momento de crise. Mas eu tenho a bênção de Deus. E eu tenho uma palavra sobre a minha vida, que para mim é rema. É a palavra de Deus, Malaquias 3,18. E outra vez, vereis a diferença. Para aquele que serve a Deus, para aquele que não serve. Qual que é a diferença? Servir a Deus. Esse é o propósito. Esse é o lugar de bênção. Esse é um ambiente de bênção, né? Como empresa, você talvez, poxa, eu nunca vou ser um pastor, nunca vou... Mas você vai servir a Deus como empresário. Para o reino, né, para seus funcionários. Então, isso é muito importante, nós entendemos esse ambiente, esse lugar de bênção. Sua casa é um lugar de bênção? Um lugar de guerra? Porque a palavra de Deus diz que casa dividida não prospera. Por quê? Porque uma casa dividida não é um lugar de bênção. Não é um lugar da manifestação de Deus. Não é um lugar onde que Deus gosta de estar, né? Então, nós precisamos entender isso. Porque Isaac colheu 100 vezes mais naquele ano. Porque Deus abençoava, né? O pastor Batista leu o texto aqui da multiplicação do pães e peixe. Por que aconteceu aquele milagre ali? Porque Jesus estava ali e ele é a bênção maior, né? Mas ele ainda, ele pediu a bênção de Deus para aquele momento. E a multiplicação acontece. Quando você pede, quando você trabalha com este lugar de bênção, que a fonte é o Senhor, nós precisamos entender isso mais e mais, né? Você pode ver, geralmente um cara é empresário, ele luta, ele corre, ele busca, né, e até conquista algumas coisas, e de repente há um adultério, há uma separação, e tudo se perde. Por quê? Aonde tem isso, perde-se a bênção. Porque Deus é um Deus de princípio e de palavra. Então, se enxergarmos que Deus é que lança as oportunidades no caminho da nossa vida, não seremos frustrados ao procurarmos agradar somente outras pessoas. Deus jamais nos frustra. Entenda isso. Quando eu entendo o meu chamado, quando você entende a sua função, para que Deus te chamou, isso, aquilo, não que nós somos, né, ausentes de dificuldades, lutas, provações, mas Deus jamais nos frustra. Se você tem um chamado, você entende o seu chamado, você não vai se frustrar. Porque é Deus que estabeleceu o seu chamado, amém? Então, aliás, querido, quem dá o chamado é Deus. Quem aprova é a igreja. O chamado que Deus, né, te deu. Então, Deus jamais nos frustra, jamais deixa de conceder recompensa. Isso é maravilhoso. Eu, quando saí do mercado, eu falei para a Viviane no momento, né, eu acho que instruído pelo Espírito Santo, amor, vou dizer uma coisa para você. Nós vamos fazer muitas coisas para Deus. Mas entenda uma coisa. Nós vamos sofrer injustiça. Mas entenda algo. Nós vamos fazer para Deus. Porque a recompensa de Deus será eterna. Você entende isso? Né? Então, as coisas são mais fáceis para nós. Agora, a gente precisa entender uma coisa. Querido, nós não podemos deixar e negligenciar a presença de Deus. O momento com Deus.
A comunhão e o relacionamento com Deus, né, com a pessoa do Espírito Santo. Eu tenho um voto com Deus, né, que todo sábado eu tenho um momento de jejum com Deus, momento de preparar a palavra, momento de orar a palavra, de buscar em Deus, né, porque eu não posso negligenciar essa fonte. Nós tivemos uma conferência aqui e foi feita uma pergunta, né, que falou muito ao meu coração, e uma das perguntas foi assim, né, o que nos impede, o que está acontecendo que nos impede de ir para a fonte? Uma das coisas é o ativismo. Muitas pessoas não têm agenda para Deus, não tenho isso, não tenho um planejamento, e essa questão, e eu não tenho tempo para Deus. E perde coisas na sua vida porque não tem esse tempo para Deus. Mas o Espírito Santo falou comigo uma coisa, falou assim, você precisa se cuidar de uma coisa, que muitas pessoas não vão para a fonte, porque muitas vezes as coisas estão tudo dando certo. E aí, está dando certo, estou indo, a empresa está prosperando, está acontecendo, isso, aquilo. Eu não preciso mais de Deus. Eu não preciso me consagrar todo sábado para subir num púlpito e ministrar ao Senhor. E ministrar a igreja do Senhor Jesus. Então, muitas vezes, nós queremos fazer as coisas para Deus na nossa performance. Não, eu já sei como pregar, eu já sei como ministrar, eu já sei como administrar a minha empresa, e está dando certo, eu não preciso ir mais para a fonte. E é um grande erro que a gente comete. Então nós precisamos entender, está tudo bem, pastor, está tudo bem. Querido, você não tem que orar só porque apertou o calo, ou porque o Brasil está em crise. Nós temos que orar todos os dias. Deus quer ter uma comunhão comigo e com você todos os dias. Como foi lá no Jardim do Éden. Todo dia Jesus ia lá visitar Adão e Eva. Por quê? Deus quer ter um relacionamento com você, você crê nisso? Então, está tudo bem. Está tudo bem, eu não preciso orar, não preciso ler a Bíblia, não preciso ir na igreja. Esse é um dos problemas que muitas vezes acontece conosco. E às vezes, no momento, o diabo vem dar uma rasteira. Por quê? Porque você está em um momento frágil da sua vida e na sua caminhada. E a palavra de Deus em Jeremias, capítulo 2, verso 13, diz assim, um alerta que Deus está dando para o povo de Judá. Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Jeremias profetizou para Judá por 40 anos. Jeremias nunca casou, E ele foi enviado para aquela nação de Judá, o reino estava dividido, E Judá estava ali, e Jeremias estava falando e profetizando e declarando, só que ele não era bem ouvido. Jogaram ele num poço, essa questão. Então o povo de Judá estava afastando-se de Deus. Então Jeremias foi enviado para falar do perigo que estava acontecendo e não voltar para a fonte de água, que é o próprio Deus. Cisterna vem do hebraico bor, que significa lugar cavado, na terra ou na rocha. Então, o que Deus está falando aqui? Para nós, hoje, nós recebemos água na nossa casa, porque temos água encanada. Mas naquela época, eles tinham que deixar a sua casa, ir lá na fonte buscar água. Mas, como nós, muitas vezes, na nossa caminhada cristã, a gente procura os atalhos. E ele fala, vamos cavar aqui uma cisterna, e vamos trazer a água e colocar aqui. Só que o trabalho deles era, porque eles cavaram cisterna, só que a cisterna estava rachada e não retinha água. E muitas vezes é assim, nós não temos tempo para Deus. Nós não temos tempo de relacionar com Deus. E vamos na força do nosso braço, essas coisas, e nada dá certo, não acontece, eu não vejo mudança na minha vida, por quê? Eu estou desprezando a presença de Deus. A palavra de Deus e a instrução do Espírito Santo para a minha vida. O melhor negócio que eu fiz na minha vida com o carro, foi um dia que o Espírito Santo falou comigo e me deu uma direção. Eu estava 1 mês orando por um carro, orando, buscando, e quando eu saí para fechar um negócio, o Espírito Santo falou comigo. Cara, por que você não faz assim? Eu não sei se ele falou cara, mas ele falou comigo. Eu falei assim, nossa, como que eu não pensei nisso? Eu saí, eu estava vibrando dentro do carro, fiz o negócio, e foi um carro que me deu lucro. Então, muitas vezes a gente faz e cava a cisterna, busca recursos, como Isaac estava, eu vou lá para o Egito, eu vou para o mundo, trazer recursos, como eu falo que às vezes muito músico, que às vezes eu tenho vontade de torcer o pescoço, não, eu tenho que aprender com a banda Led Zeppelin, Kiss, essas coisas, porque eu quero ser um ótimo músico. E o Espírito Santo não pode te ensinar todas as coisas? Ele conhece todas as coisas.
Eu não consigo entender isso. Sinceramente, eu não consigo. Então, muitas vezes a gente está negligenciando a presença de Deus, a pessoa do Espírito Santo. A manifestação da graça e do favor de Deus. Amém? Então, cisternas rotas eram cisternas que não guardavam águas. Apesar de todo o trabalho, era inútil, pois não há esperança na cisterna. Jeremias está falando de um povo que abandonou o Senhor. E qual que é o perigo disso? Querido, quando um povo se corrompe, a sua geração se corrompe. E nós precisamos entender isso. Como liderança de igreja, eu preciso olhar para isso. Se eu me corromper, se eu começar a pregar coisas aqui no púlpito que não é de Deus, essa geração vai se corromper. Há uma responsabilidade de Deus sobre a minha vida, sobre os pastores dessa casa, que nós precisamos pregar com excelência, integridade, caráter, porque nós queremos que essa geração seja uma geração abençoada. Então, Deus é a fonte de água viva. Nossa vida depende dele, Sem Deus você não vive. Se você quer viver uma vida abundante, querido, você precisa ir constantemente na fonte que é o Senhor Jesus. Então, assim como a água é essencial para a sobrevivência, nosso relacionamento com Deus é essencial para um futuro melhor. Não adianta, querido, não adianta querer dar desculpa, isso, aquilo, que a tua vida é corrida. É isso que o diabo quer. Nós vamos sair para adorar a Deus. Então tá, a partir de agora, vocês vão ter que ajuntar palha para fazer os tijolos. Nós queremos sair para adorar. Não, vamos dar mais trabalho para ele. Porque quando eles perdem a comunhão com Deus, eles vão querer abrir mão de algumas coisas. Então, nós precisamos entender isso. Deus não é uma cisterna, mas uma fonte. Você crê nisso? Diga para o seu irmão, Deus não é uma cisterna. Deus é uma fonte. Por quê? Uma cisterna apenas armazena água, mas uma fonte produz água. Deus quer produzir algo na minha vida e na sua vida. Sabe, querido, nós sabemos que às vezes nós somos crente camelo. Nós queremos se alimentar de um culto e viver o resto da semana por aquele culto. Ou viemos num congresso do Espírito Santo, não, agora eu sou um crente camelo, eu vou viver o resto desse ano com tudo aquilo que eu recebi aqui na conferência do Espírito Santo. E não é assim. Por quê? O que estava acontecendo com esse povo? A água que estava sendo armazenada estava trazendo doença para o povo. E um profeta estava falando. E coisas nós vivemos hoje numa sociedade, se nós não ir buscarmos em Deus, nós vamos querer argumento para fazer uma igreja crescer. Tipo lencinho, chave, essas coisas, entendeu? Que muitas vezes, puxa, e Jesus? Não, mas é que a chave eu posso vender. O lencinho eu posso vender. E vai trazer recurso para a igreja. E Jesus? Nós precisamos de Jesus. Sabe o que eu mais oro nessa igreja, querido? Falei, Deus, que as pessoas não conheçam o pastor Milton. Que as pessoas venham conhecer o Senhor através das ministrações. Porque quando você tem uma experiência com Deus, querido, como eu falei, você não vai se frustrar. Quando você tem um relacionamento genuíno com a pessoa, com a fonte, não com cisterna, não com os argumentos, não com algumas coisas que às vezes é colocado, não. Nós precisamos levar a uma igreja a ter maturidade em buscar na fonte que é o Senhor Jesus. Na presença de Deus. Então, então Deus, nesse momento, Deus vai revelar algo que é para você. Que não é num púlpito que Deus quer revelar, mas numa intimidade. Talvez a sua maior missão, o seu propósito, não vai vir de um púlpito. Vai vir num momento que você vai ativar a sós com Deus, no secreto. Neste lugar, você vai ver, e Deus vai produzir algo que nenhum pastor, nenhuma igreja pode produzir. Mas o Espírito Santo pode colocar algo dentro do teu coração que vai mudar a sua vida. Vai mudar a sua história. Vai transformar o seu futuro. Por quê? Foi algo que você recebeu de Deus. Então, a Bíblia diz que Isaac foi ali ter uma conversa com Abimeleque, rei. Mas apareceu o Senhor e falou para ele, cara, eu tenho algo para a sua vida. Eu tenho um propósito com você. Queria dizer uma coisa para você. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus não te deu esse dom simplesmente por dar. Não, eu estou dando dom porque está cheio aqui no céu e eu vou dar para esse cara aí. Não. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um plano para a sua vida. Agora, nós precisamos, realmente, eu sei da minha missão, do meu propósito, mas eu preciso trabalhar nisso, eu preciso me capacitar no meu chamado. Aonde? Na fonte. Como empresário,
Deus vai te dar ideia, Deus vai fazer você administrar de uma maneira diferente, que a sua concorrência não vai entender. O que é isso? É porque eu estou buscando os recursos para a minha empresa na fonte que é o Senhor Jesus. Água viva, amém? Cristo é a nossa fonte. A vida de Cristo em nós, né? Quem nele crê tem uma fonte a jorrar para a vida eterna. Deus não tem intenção com você só nessa vida, querido. Deus não quer te prosperar, né? Simplesmente prosperar para você viver uma vida legal nessa terra. Não. Deus tem um propósito na sua prosperidade. Né? Então, por quê? A palavra de Deus diz em Mateus, capítulo 6, versos 6 a 8, diz assim, né? Jesus falando sobre oração, ele diz assim, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. E orarás ao teu Pai, que está em secreto. Irmão, toda vida que você for no secreto, pode ter certeza que Deus vai estar lá te esperando. Há uma palavra, uma promessa para isso, né? Que está em secreto. E o teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Agora, irmão, dizer uma coisa para você. Não é uma recompensa qualquer. Não é algo que vem do homem. É algo que vem do trono de Deus. É algo que vai produzir, né, efeitos tremendos na minha e na sua vida. É uma recompensa, não é humana. Não é do banco, não é do presidente, não é do nosso deputado. É uma recompensa de um Deus santo que sabe todas as coisas. Por que nós não valorizamos isso? Por que nós não buscamos essa recompensa de ouvir Deus falar conosco? Porque muitas vezes, querido, nós procuramos, né, e cavamos cisterna. Não, hoje eu vou na igreja e Deus vai falar comigo. Amém, isso é importante. Mas por que eu não posso dar um plus e ter um futuro melhor? Eu quero construir algo mais para a minha vida, para o meu ministério, para a minha empresa, para a minha família. E Deus que vê em secreto te recompensará. E orando, né, ele fala como nós devemos comportar no secreto. Ele diz, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o nosso Pai, sabe que tendes necessidade antes que lhe peçais. Mas por que eu preciso ir para o secreto, então, se Deus sabe da minha necessidade? E esse é o nosso problema, nós não oramos, Deus sabe de tudo. Sabe por quê, querido? Porque Ele não quer que você chegue lá e fique falando. Ele quer matar a saudade de você. Ele quer estar com você. Ele quer sentir o seu cheiro. Ele quer se sentir valorizado pelos seus filhos. Qual é o pai que não gosta de ser valorizado pelos seus filhos? Qual é o pai? Quem é pai aqui? Levante a mão. Que às vezes fica uma semana, viaja, tem que voltar, saudade e quer ficar com seu filho. Aqui, levante sua mão. Deus é assim. Por que você acha que Deus, né, todos os dias ele ia lá visitar Adão e Eva? Porque Ele quer relacionamento conosco. Então, muitas vezes nós vamos para a presença de Deus, nós vamos para uma vigília, queremos orar, falar, pedir. Não. Há um momento, querido, que eu deito, que eu fico no meu escritório, só contemplando a Deus. E Deus ministrando ao meu coração, falando ao meu coração. E Ele fala, como meu filho é bonito. E isso, né, tem sido evidência na minha vida. Isso é essencial, querido. Isso é muito importante. Ele produz algo na minha vida e na sua vida que nenhum homem pode produzir. A fonte, querido, produz algo no seu caráter, no seu casamento, na sua família. E aquilo que Deus produz vai nos proporcionar um futuro melhor. Você crê nisso? Então, querido, o que você quer? Cisterna ou manancial de águas vivas? 2 males cometeu o meu povo. 2 crimes, algumas versões dizem. A mim me deixaram. Deixaram a minha presença. Abandonaram o primeiro amor. E estão fazendo cisterna que retém águas, que não retém água, que não tem, né, não tem proveito para ele. Eu estava preparando essa palavra, eu tenho certeza que o Espírito Santo me dirigiu a isso. Eu estava olhando um amigo meu, dos velhos tempos da igreja, um cara que eu admirava muito, como ele falava de Deus, as coisas que ele falava de Deus, né, como ele tinha o interesse de ajudar as pessoas. Mas eu entrei, né, e faz tempo que eu não tenho contato com ele, eu entrei no Facebook dele, e eu olhei que ele só tinha foto nos estádios.
com a sua família, com a sua esposa. E eu falei, nossa Deus, aonde ele está buscando a felicidade? Pastor, eu posso ter lazer? Pode, querido. Mas cuidado com as distrações. Porque às vezes nós pagamos para ver um jogo de futebol, eu não tenho nada contra isso. Mas quem que é o primeiro da sua vida? Qual que é a essência? Aonde que você está buscando? E nós precisamos, realmente às vezes eu falo no presbitério, nós precisamos de um momento de lazer, nós precisamos brincar. Eu lembro que um dia o pastor Luciano pegou todos os nossos pastores da Alcance, levou nós para uma chácara, e nós fomos brincar com aquele negócio de tiro lá, como que chama aquilo? Né? Eu queria matar todos os pastores, falei que agora eu me vi. Né? Então, nós precisamos disso. Mas, querido, nós não podemos perder a essência, e muitas vezes, para Deus, nós não fizemos o que às vezes fizemos para um time de futebol. E às vezes a gente vai abrindo mão de algumas coisas, e Jeremias, um profeta do Senhor, fala, o que vocês estão fazendo? É importante ressaltar que foi uma rejeição lenta do povo de Judá, né? Um esquecimento, né, despercebido, devagar, aos poucos, cedendo um pouco aqui, um pouco ali. Hoje eu vou sentar na última cadeira, hoje eu já não vou na célula, hoje eu já não posso mais ministrar a célula, porque afinal de contas eu preciso cuidar da minha vida. Por que eu me vou envolver com Deus? Eu estava falando para uma pessoa que foi muito abençoada numa célula, muito. A vida dele foi transformada naquela célula. Mas hoje ele não tem tempo mais para a célula, porque ele virou um empresário, né? E ele não tem mais tempo para Deus. Qual era a atitude do povo que reflete esse, né, esfriamento? Levava a sacrifício, desqualificado para o sacrifício. Não, vamos fazer de qualquer jeito para Deus. Não, vamos deixar Deus para depois, afinal de contas tem que pagar minhas contas, minhas dívidas. Deixa Deus para depois. Realizava um ritual vazio sem sentido espiritual, né? Um momento de adoração, um momento de realmente eu ministrar o coração de Deus. Não é ouvir música, é realmente eu ministrar ao coração do nosso Deus. Falar, né, palavras de gratidão ao nosso Deus. Então, né, Deus não habita no meio dos louvores, como o Hernando falou, Deus chega no meio do louvor que eu quero hoje receber uma palavra. Esqueceram dos pobres e necessitados, que foi a palavra do Juliano Som, que ministrou muito ao nosso coração. Que palavra, que momento especial da condução do Espírito Santo sobre a nossa vida. Né? Perderam-se na prostituição e na idolatria. Cara, Deus tirou eles do Egito, num lugar de escravidão. E eles esqueceram daquilo que Deus fez na vida dele. Qual é a consequência disso? Jeremias, o profeta do Senhor, ele diz assim, Jeremias 2, 17 e 19. Acaso tudo isso não te sucedeu por os haveres deixado ao Senhor, teu Deus? Quando te guiava pelo caminho, isso não aconteceu porque você está negligenciando algumas coisas? Agora, pois, que lucro terás indo para o Egito? Qual seria o lucro de Isaac indo para o Egito? Sabe, querido, tem muitos casais buscando, né, satisfação no seu casamento na pornografia. Muitos casais. Só que não está trazendo satisfação, está trazendo demônio para o seu casamento e afetando a sua geração. Porque nós estamos buscando, nós queremos ser felizes, mas qual que é a raiz? Qual que é a fonte para nós ser felizes? Qual que é a fonte para mim ser uma pessoa, né, um homem bem-sucedido no meu casamento? Um pai. E muitas pessoas hoje, querido, estão buscando, não, eu preciso da pornografia para dar um aquecimento no meu casamento. E o que está por trás disso? O que está por trás disso? Estão cavando cisterna, que vai trazer doença para a sua vida e para o seu casamento. Agora, pois, que lucro terás indo para o Egito beberes a água do Nilo, ou indo à Síria para beberes águas do Eufrate? A tua malícia te castigará, as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixar o Senhor, teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor dos Exércitos.
O pecado do povo era tão grave que o céu ficou espantado. Ele diz, no verso 12, espante-se diante disso, ó céus, fique horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, fonte de água viva, e cavaram suas próprias cisternas. Suas próprias cisternas, rachadas que não retêm água. Ou seja, eu busco solução que não é de Deus. Eu busco recurso para a minha empresa que não é de Deus. Eu busco recurso para o meu casamento que não é na fonte, que não é nos princípios, que não é dos valores de Deus. Eu busco recurso para o meu ministério que não é Jesus. E aí eu pergunto para você, por que não prospera? Porque perderam o temor a Deus. Porque as coisas, puxa, está dando certo, né? Eu estou prosperando, eu não preciso mais de Deus, porque eu estou fazendo desse jeito. Mas vai chegar uma hora, querido, que você vai prestar conta para Deus. O povo de Deus cavou cisterna rotas que não retém água. Ao invés de aproveitar a abundância do rio da Palestina, Israel estava cavando cisterna que não retinham águas e cujas águas não eram saudáveis, causava doença. Querido, eu estou falando hoje, no momento de ceia, uma palavra de alerta para você. Tenho convicção que eu estou sendo inspirado por Deus. Porque Deus quer te dar um futuro melhor para o teu casamento, para a sua família, para a sua empresa. Mas não vai buscar coisas lá no mundo. Não vai se envolver com as coisas do mundo. Porque isso vai trazer grande prejuízo para a sua geração. Eis o perigo de ser seduzido pelos ídolos. Israel, Judá pensou, o nosso Deus é muito exigente. Queremos uma religião que nos custe menos. Uma porta mais larga. Porque essa porta estreita é muito difícil. Queremos mais liberdade. Queremos mais liberdade. Hoje, o que nós estamos pregando aí, cara, não existe nem mais inferno. E Jesus já venceu todo o pecado. Você pode continuar no pecado. Nós queremos liberdade. Queremos ser livres, como os outros povos, para fazermos conforme a nossa própria vontade. Qual que é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida? Cisterna rota é a maneira humana de satisfazer as suas necessidades espirituais. Podemos dizer que um futuro de sucesso depende de como a pessoa se desenvolve. Como eu falei, existe uma responsabilidade individual na sua função e no seu chamado. Eu pergunto para você, se, vamos dizer que pode ser uma mulher perfeita, mas se a Ruth fosse uma mulher rebelde, eu não quero que você seja um pastor. Eu não quero que você viva viagens para pregar o Evangelho. Será que Billy Graham tinha alcançado o seu propósito? Podemos dizer que um futuro de sucesso depende como a pessoa se desenvolve. Em especial, presta atenção nisso, em especial com relação à sua santificação pessoal. Sua língua, sua murmuração, suas críticas, a maneira como você age. Querido, isso tudo traz impureza para a nossa vida, para a nossa alma, para o nosso sentimento. Cisterna rotas falam de constante inversão de valores entre os cristãos. O que era pecado, já não é mais pecado. O que era pecado, já não é mais pecado. O que antes prejudicava, agora parece fazer o bem. Antes você abominava certas coisas. Agora você já está fazendo concessões. Não, mas isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Eu creio que para mim os maiores exemplos bíblicos de deixar a fonte é a parábola dos filhos. Tanto daquele que tinha tudo. Deus deu casa para ele. Deus deu dinheiro. Deus deu carro para ele. Chegou na igreja quebrada. E por coincidência, hoje eu estava pregando e uma pessoa me procurou depois do culto. E ele falou, cara, Deus falou tudo para mim hoje. Porque você chegou na igreja e você não tinha nada. Mas hoje você não tem mais tempo para Deus. E eu vou para lá, eu vou viver. E ele também é aquele filho que está dentro da igreja. Deus, você nunca me deu um cabrito. Sabe por quê, querido? Porque a gente quer trabalhar e não tem tempo para Deus. Não tem tempo para conhecer que Deus é um Deus Pai. Filho, ei, dizer uma coisa para você. Tudo que eu tenho é para você. Tudo que Jesus conquistou na cruz, não é para pastor Milton, não é só para fulano, para ciclano. Tudo que eu tenho é teu. Eu tenho uma vida abundante para você.
Mas muitas vezes a gente está aqui, a gente não tem uma intimidade com Deus. E com certeza aquele filho não conhecia o seu pai. Quantos anos eu tenho trabalho, eu estou fazendo tantas coisas e ninguém me reconhece. Ei, não é só o cabrito que Deus quer te dar. Não é só a salvação que Deus quer te dar. É o mais importante. Mas tudo que Jesus conquistou na cruz é direito seu. Mas vá para a fonte. Conheça esse Deus galardoador, abençoador. E creia que Ele existe. E que Ele quer te dar. E que Ele quer produzir frutos, né, na sua vida. Frutos de bênção, de provisão, mais e mais. Então, eu quero ler um último texto para a gente orar. A palavra de Deus diz em Filipenses 4, 10, 13, diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor. O apóstolo Paulo falando aos Filipenses. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste o meu favor, o vosso cuidado. Falando da igreja de Filipenses, o qual também já tenhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em toda circunstância, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Querido, isso é uma coisa para você. Aonde será que o apóstolo Paulo aprendeu isso? Aonde que você vai aprender, né, numa situação de escassez, de dificuldade, né, situação difícil, se não for na fonte com o seu próprio Jesus? E ele termina dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Quem que pode dizer uma coisa dessa, se não é alguém que recebeu de Deus isso? São experiências com Deus, querido, que vai levar você a viver níveis maiores em Deus. Mas muitas vezes na nossa caminhada, na nossa jornada, nós se alimentamos de culto. E é importante, você estar aqui, Deus vai te honrar por isso, esse momento de comunhão. Mas você quer ter um futuro melhor, querido. Você quer ter um ministério melhor. Se você não abrir mão de algumas coisas, você vai viver na mediocridade. Mas Deus quer que você tenha uma vida e uma vida abundante. Queria que você ficasse de pé. A palavra de Deus diz que Jesus estava diante de uma mulher em Samaria, uma samaritana. Em João 4, 13, 14 diz assim: afirmou Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Nunca mais. Você entendeu o que Deus está falando com você hoje? Nunca mais você vai buscar as coisas lá no mundo. Nunca mais você vai descer lá para o Egito e querer fazer as coisas. Nunca mais você vai se envolver com uma pessoa que não quer nada com Deus. Ah, mas eu preciso namorar, eu preciso isso, querido. Vá para a fonte, que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida de uma maneira extraordinária. Porque quem beber desta água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte e jorra para a vida eterna. Deus quer te dar dessa água. Vem beber dessa água no cálice da bênção, na comunhão, na aliança com o Senhor Jesus. Eu tenho certeza que eu estou pregando, querido, com uma convicção que Deus quer te abençoar. Deus quer manifestar a sua glória, a sua presença, a sua bênção na sua casa, no seu casamento. Então, às vezes você recebeu chuta o balde. Acaba com esse casamento aí. Desista dele. Mas Deus está falando, ei, vem para a fonte. Vem buscar. Porque eu vou mudar a sua vida de uma maneira que o seu marido vai se apaixonar por você. Eu vou mudar a sua vida, que a sua esposa vai transformar, vai ser uma mulher transformada. E ela vai entender que você tem um chamado. E ela vai ser uma auxiliadora para o seu chamado. E você vai viver tudo que Deus tem para a sua vida. Deus vai produzir algo, para você ter uma ideia na sua empresa. Um relacionamento, que vai trazer grande lucro para a sua empresa. Você vai fechar um contrato que vai trazer grande lucro para a sua empresa. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Isaías 55, verso 1 diz assim: a todos vós que tendes sede,
vinde as águas. E vós que não tem dinheiro. Quem é que tem falta de dinheiro? Deus é um Deus, dono do ouro e da prata. Pastor, Deus me deu a minha missão. Deus falou comigo, mas eu não tenho recurso. Querido, se Deus falou, Ele vai prover para a sua vida. Se Deus falou, pode vir, porque Ele vai te dar dinheiro para você fazer esse seu recurso. Você crê nisso? Vinde a mim, né? E vós que não tem dinheiro, vinde e comprai. Comei, sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque o que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ele, querido, é um Deus que satisfaz todas as nossas necessidades. Você crê? Você recebe essa palavra? Querido, não negligencie o seu relacionamento com Deus. Não negligencie o seu chamado de Deus. Paulo fala a Timóteo, Timóteo, não negligencie o dom que está sobre a sua vida, que foi colocado sobre a unção dos presbitérios. Não negligencie isso, querido. Volte à fonte. Volte a beber de uma água pura, que produz, né, saúde para o teu casamento, para a sua família e para o seu ministério e para os seus negócios. Você recebe essa palavra? Eu quero orar por você.